Ser muito, é com muito gosto que temos aqui vários convidados e várias convidadas a assistir a esta audição. É uma audição com o arquiteto e urbanista Manuel Ribeiro, brasileiro. Muito obrigado, Sr. Arquiteto, por estar aqui connosco. É um gosto também muito grande. Como sabem, esta audição tem como tema principal o trabalho desenvolvido em matéria de direito à habitação para a integração de favelas e assentamentos precários, feito pelo Sr. Arquiteto Manuel Ribeiro. Foi a senhora deputada Helena Roseta que nos informou que o Sr. Arquiteto estaria em Lisboa nestes dias e foi colocada à Comissão a possibilidade de termos esta honra e o interesse de poder ouvir o Sr. Arquiteto, especialista nestas matérias. Nós temos um problema em Portugal também com precisamente os bairros informais, os assentamentos informais. Estamos em pleno período de finalização do processo legislativo da Lei de Bases da Habitação, que de algum modo toca nestas questões e, portanto, era de todo o interesse da Comissão podermos ouvir o Sr. Arquiteto Manuel Ribeiro, a sua experiência sobre estas questões. Eu tenho aqui um muito breve relato do currículo do Sr. Arquiteto, não vou ler todo, mas, portanto, apenas dizer que o Sr. Arquiteto Manuel Ribeiro é arquiteto urbanista brasileiro, tem experiência em planeamento regional, inserção de empreendimentos hidroelétricos e petroquímicos e planeamento estratégico a nível municipal e, em especial, no trabalho de integração de favelas e assentamentos precários. Talvez mais relevante é que foi consultor da Unesco para a avaliação de programas com juventude, coordenou vários projetos ligados a favelas e bairros em 8 localidades no Rio de Janeiro, trabalhou com associações de moradores de favelas e redes de jovens, funk, hip-hop, escolas de samba mirins e jongo, coordenou os subprogramas sociais do Programa de Recuperação Urbanística e Social dos Igarapés e Manaus, o Prosamin, bem como o Programa de Urbanização Integrada das Favelas do Vale do Reginaldo Maceió. Elaborou ainda o projeto urbanístico do Waterfront de Santa Cruz Cabrália e coordenou a revisão do Plano Diretor de Petrópolis e das suas leis complementares. Entretanto, foi atravessando o Atlântico, aproximou-se de nós, esteve em Cabo Verde para participar numa atividade académica no Mindelo, Escola Internacional de Artes, a convite do professor Nuno Flores, e que se relacionava com a possibilidade de adaptação das experiências de urbanização das favelas do Rio de Janeiro ao caso da ilha de São Vicente, em Cabo Verde, e foi agora, muito recentemente, convidado pelo Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação do Governo de Cabo Verde para regressar, para voltar a São Vicente, a fim de assegurar a coordenação metodológica de uma experiência piloto de urbanização de assentamentos precários e do manual do programa a lançar em Cabo Verde, intitulado Outros Bairros. Muito obrigado, Sr. Arquiteto Manuel Ribeiro, mais uma vez, por estar aqui connosco. A grelha que vamos utilizar, que tem algumas limitações de tempo, ainda para mais tivemos a notícia de que o plenário foi antecipado para as 14h30 e, portanto, temos bastante limitação de tempo. No entanto, não podemos perder esta oportunidade e vamos dar um tempo inicial ao nosso convidado, cerca de 10, 15 minutos, para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar terá a possibilidade de colocar questões, fazer comentários, 3 minutos para cada um e, no final, o nosso convidado voltará a intervir em cerca também de 10 minutos. A senhora deputada queria colocar uma questão? Não, está feita a apresentação. Okay, está feita a apresentação. Eu só queria explicar que as pessoas que estão aqui a assistir a esta reunião são pessoas que hoje já trabalharam com o Manuel Ribeiro, que é o caso da LIF, que vem da Cova da Moura, ou da Isabel Raposo, do Gestual da Faculdade de Arquitetura, ou pessoas que estão neste momento a trabalhar nessas áreas, ou que foram associações de moradores aqui na periferia de Lisboa, ou investigadores na Faculdade de Arquitetura, ou autarcas com interesse nesta matéria e com responsabilidades nesta matéria, e foram convites que eu fiz, está também em Jornal Público. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já fiz questão de agradecer muito a presença de todos os que estão aqui. Muitas das pessoas que estão aqui são nossas conhecidas, têm-nos acompanhado em audições, em visitas. Sabemos que são pessoas muito ligadas a estas matérias, no município, na academia, nos bairros.
E, portanto, reforço o agradecimento de estarem aqui connosco para ouvir o arquiteto Manuel Ribeiro. E então, finalmente, daria a palavra ao Sr. Arquiteto, faz favor. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer esse honroso convite, né? Eu sou português desde fevereiro desse ano e já estou a falar com os representantes do povo português. Isso é uma honra muito grande, graças à colega, amiga, deputada Helena Rosetta, que me encaminhou o convite. Bom, eu queria começar falando uma frase que costuma fazer muita repercussão nessas palestras motivacionais, né? Que se diz que investigação transforma dinheiro em conhecimento, né? E a inovação transforma conhecimento em dinheiro. Na verdade, nas favelas, o caminho é outro, né? A falta de dinheiro produz diretamente a inovação. E é sobre esse tipo de saber que eu queria conversar com os senhores. Um saber que é baseado em 3 pilares: a precariedade, a transgressão e, sobretudo, a criatividade. Sob esses 3 pilares são traçadas estratégias de sobrevivência que, por eles mesmos, pelos mais pobres, tratam de resgatar a imensa dívida social que a sociedade brasileira tem para com eles, desde o tempo da escravidão, como nos mostra Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, ou, na continuidade, os empregados rurais, como nos mostra Raízes do Brasil, do Buarque de Holanda. Essa imagem daí é da favela da Rocinha, são 90 mil pessoas que estão aí. Essa favela é inserida num bairro de classe média alta e, no final do ano, recebem entre 5 e 8 mil visitantes vindos do Nordeste atrás dos empregos temporários do final do ano. Uma coisa de 4 anos atrás, estive no Mindelo fazendo essa atividade acadêmica que o presidente mencionou, e uma das meninas, das estudantes que participou, foi entrevistada pela televisão local, e o repórter lhe perguntou o que melhor lhe tinha ficado dessa experiência. E ela deu uma resposta que me gratificou muito. Ela disse: despiu-me dos preconceitos. Então, acho que a primeira coisa, quando se fala de assentamentos informais, como nós chamamos no Brasil, favelas, é abandonarmos os preconceitos sobre aquela forma estranha de urbanizar. Nessas imagens aqui atrás, a gente vê que a forma não é tão estranha assim, é adotada com êxito, por exemplo, na Grécia, no Iêmen, só que ali tem infraestrutura, equipamentos sociais, etc., uma coisa que veio no correr do tempo sendo aperfeiçoada. Um pouquinho sobre o que significam as favelas no drama urbano brasileiro. Na parte de cima temos aí uma esquematização da pirâmide de renda nacional. Um pequeno grupo no topo da pirâmide, classe A, muito bem remunerado, enfim, em condições de manter uma vida bastante tranquila. Logo abaixo, o segmento seguinte, segmento B, que seria da classe média, não é? E, por fim, a base da pirâmide, que são as classes populares, desde os mais carenciados até as pessoas que estão ali querendo ascender à classe média. O rebatimento do plano horizontal dessa pirâmide de renda está aí representado também. É uma representação esquemática também, onde o centro é habitado pela classe A, onde tem infraestrutura, saneamento, amenidades, enfim, todos os confortos da vida urbana. Uma classe média logo a seguir, num anel também esquemático que o envolve, com acesso a essas amenidades, mas também com suas infraestruturas bem dotadas, e, por fim, a periferia dispersa, geralmente com ausência de infraestrutura, com dificuldades de deslocamento, de transporte, carência de equipamentos sociais, etc. Nesse contexto, as favelas, que geralmente se ocupam ali aquele círculo central próximo às classes mais privilegiadas, são elementos de resistência às forças centrífugas do mercado. Porque os mais pobres são deslocados para as periferias justamente porque lá os terrenos são mais baratos, os programas sociais do governo brasileiro criam grandes conjuntos de periferia e, para aí, deslocam essas populações.
deslocam essas populações, desestruturando as redes sociais, as redes de solidariedade, as redes de vizinhança, que, na realidade, representam a renda não monetária para essas pessoas, que é a vizinha que empresta uma xícara de açúcar para pagar depois, que fica com as crianças enquanto a mulher leva o marido ao hospital. Isso tudo é desmontado no momento que são transferidos em parcelas para vários locais de conjuntos de periferia. Esse é o caso brasileiro. Uma coisa que se desloca sempre na conversa é como é que a gente encontra interlocutores em locais desse tamanho, que às vezes chamam de comunidades, mas na realidade são várias comunidades, às vezes com interesses conflitantes ali dentro, não é? Quando você faz uma casa como arquiteto, você conversa com a família e tal, e fica sabendo quais são os hábitos, as práticas, mas com um grupo de pessoas, já não digo a Rocinha com 90 mil, mas um grupo de pessoas de 2, 3 mil pessoas. Como é que se faz para encontrar, né? Então, tem algumas estratégias, né? No caso da Serrinha, esse projeto ganhou um prêmio de urbanismo do Instituto de Arquitetos do Brasil e participou da Mostra Brasileira na Bienal de Veneza de 2002. Nesse caso, nós trabalhamos com a territorialidade de determinados grupos sociais, um pouco por etnia. Por exemplo, esse grupo em cinza são os grupos afrodescendentes que fundaram essa localidade. O grupo em castanho, no alto do morro, são nordestinos que chegaram aí no início da década de 90 em bloco, vindo de Campina Grande, por conta de uma crise econômica, que também gerou esse grupo tijolo, junto aqui à Cidade Formal, que ocupou os fundos dos lotes da Cidade Formal. Amarelo é o lumpen, são viúvas de traficantes, são desempregados crônicos, são viciados. É uma área mais problemática, inclusive do ponto de vista físico, porque é onde o território muda, tem uma inflexão de declividade, que é uma zona de fragilidade de solo, etc. Eu tive a oportunidade de levar o Manuel Castells lá, e ele me perguntou como é que eu tinha estabelecido o diálogo, né? E eu comecei a falar, ele já me interrompeu e disse, por tempo de chegada, né? Eu digo, isso foi um dos métodos que eu usei, mas também por etnias, porque tanto o castanho quanto o tijolo, que são nordestinos e novos pobres, que tinham interesses completamente diversos e possibilidades sociais diversas, chegaram no mesmo momento, portanto, o tempo de chegada não me satisfazia. O Castells, meio a contragosto e surpreso, aceitou o argumento. Essa é na Rocinha, naquela favela de 90 mil habitantes. Eu fiz um estudo lá e, para encontrar uma homogeneidade de interesses, nós trabalhamos com etapas de consolidação urbanística do território. Então, por exemplo, os dois blocos amarelos, um é o futuro do outro, um que está menos denso aí, será assim daqui a algum tempo, né? Isso também é uma maneira de você poder conversar com as pessoas que tenham interesses comuns, para você poder dialogar e saber qual é o caminho a tomar, né? Em Cabo Verde, também no trabalho acadêmico de 4 anos, no Alto Bomba, a gente também usou esse artifício também. Nós tínhamos muito pouco tempo, fizemos o trabalho em 10 dias, ninguém acreditava que saísse alguma coisa daí, mas saiu. A gente também usou 3 faixas de consolidação urbanística aí esquematizadas no desenho à esquerda e zoneado em 3 cores no mapa. Voltando para o saber especial que emerge das dificuldades, um saber que é forjado no confronto das dificuldades com as parcas possibilidades que essas pessoas têm. Alguém se arrisca a dizer o que é isso aí dessa imagem? Algum arquiteto aqui? São tubos de água. Isso é uma coisa extraordinária. É uma favela em Botafogo, que é um bairro de classe A, que é muito íngreme sob rocha sã. Então, deixa eu botar aqui um croquisinho que eu fiz. Então, para subir isso aí, é um zigue-zague de caminhos para chegar lá em cima, com uma grande declividade. Então, como não dava para enterrar os tubos, e ia se gastar muito tubo para responder às necessidades da comunidade toda. Então, eles mesmos fizeram
um reservatório no alto, botaram uma bomba de recalque embaixo, enchem o reservatório e a água desce por gravidade nos postes, por cima das casas e descem para as diversas casas. Tinha um problema. Quando eles abriam o registro lá em cima, a pressão da coluna d'água, as juntas dos canos não resistiam e chovia na comunidade toda. Eles tiveram uma ideia de gênio. Eles instalaram umas pequenas caixas d'água de tantos e tantos metros que funcionam como válvulas de rebaixamento de pressão. Isso é uma solução de engenharia que os caras inventaram lá, a moda deles. Tudo bem que é uma favela de nordestinos que trabalham na construção civil, já devem ter ouvido falar disso em algum momento, né? Mas é de gênio. Ó, essa é uma outra... Eu, na verdade, confesso, eu sou um ladrão de ideias desses caras. E depois devolvo com um pouco de técnica e tal, mas eu me aproprio da ideia deles direto. A imagem fotográfica aí à esquerda é um padrão de urbanização da Rocinha, onde ao lado da escada tem uma pequena rampa, que era para os cadeirantes, para as mulheres com carrinhos de bebê e tal. E aí eu me apropriei e criei esse padrão de urbanização que eu andei aplicando em alguns lugares quando é cabível. E, curiosamente... Opa, o que houve aqui? Curiosamente, em Cabo Verde, encontrei a mesma coisa no Mindelo. Isso é no Alto Bomba. Só que aqui era para subir a moto. O cara que morava ali tinha uma moto, mas é o mesmo modelo. Quer dizer, o que me faz acreditar numa transterritorialidade desse saber, né, que as dificuldades e as parcas possibilidades pressionam as pessoas para inventar coisas, mesmo em lugares tão distantes um do outro. Esse é um padrão de urbanização que eu criei para a Rocinha, para a Serrinha, perdão. Os terrenos muito inclinados, quando chove, as águas ganham muitas velocidades, não é? E volumes também muito grandes que vêm arrasando tudo. Então, uma alternativa era, de tempos em tempos, botar uma canaleta. Como é que se diz canaleta? Canaleta, pode ser? Tá bom. Para interromper, vamos dizer, a queda das águas, diminuindo as velocidades, e aí são distribuídas para escadarias drenantes, que vão, primeiro, diminuindo os volumes, e, segundo, quebrando a energia das águas até entrar no sistema formal de drenagem da cidade. Geralmente isso, assim, nessa escadaria escura é a escadaria drenante, a mais clara é a escadaria de pedestres, e a canaleta é acoplada ao caminho e descoberta para possibilitar a limpeza. Esse foi o modelo para Cabo Verde, também daquela atividade acadêmica. Os garotos fizeram essa maquete, eu fiquei encantado, queria levar para o Brasil, mas era grande, não dava. Mas levei a fotografia, foi uma recordação muito boa do envolvimento daqueles garotos nessa questão. Como disse a moça lá, tiraram os preconceitos. Eles trabalham com pedra maravilhosamente bem. Eles escavam o monte para encaixar a casa, que lhes dá um certo conforto térmico, e aí sobra muita pedra. Eles constroem as fundações da casa, os alicerces, caminhos, tudo é com a pedra do local. Bom, isso aqui é outro exemplo da inteligência, de novo no Santa Marta, tal inclinada. Não é? É uma favela que tem uma grande demanda, porque é uma localização privilegiada. Quanto tempo tenho? 3 minutos? Está marcando ali. Bom, então, eles botam a testada mais estreita da habitação, voltada para o caminho e lançada para o espaço, porque aí cabem mais casas aí. Já na Serrinha, que é terra, é um solo mais instável, eles estreitam as habitações e põem ao longo das curvas de nível para evitar cortes aterros que tirariam a estabilidade do terreno. Essa favela que está aí aqui à esquerda, é Santa Marta, no final da década de 60. Era toda em madeira, porque havia uma lei que proibia a subida de materiais de construção para melhorar as moradias. Bom, isso é o truque que eles usaram para mudar a qualidade das habitações sem precisar abandoná-la. Se a gente calcular aí, por exemplo, eu fiz umas contas aqui em euros, são 3.500 casas que tem aí. Vamos calcular 4.000 euros para fazer essa transformação. A gente percebe ali os pilares já bastante grossos para subir um segundo andar.
né? Então, isso são 14 milhões de euros em 40 anos, né? 350 mil euros por ano da poupança financeira dessa população e do seu trabalho, né? Então, eu botei 4 mil euros, porque a mão de obra é gratuita, é a própria família, os vizinhos que vão construindo. Mas é uma coisa que não se pode jogar fora. Trabalho e poupança financeira de décadas dessas famílias. Em Cabo Verde, devia ser a mesma coisa. Está ali a casa de tambor, já com paredes de blocos de betão, já envolvendo. E essas casas de tambor são extraordinárias, que eles compram tambores, tiram a tampa e os fundos, cortam, planificam, pregam aquilo em estruturas de madeira e sobem os quadros, já está pronta. Eles fazem uma casa dessas em um fim de semana. A fiscalização não consegue segurá-los. Uma coisa que é importante, eu vou parar por aqui, é o envolvimento da comunidade nos trabalhos. O senso de pertencimento, de pertença, como vocês dizem, né, e de coautoria do trabalho, leva a uma afetividade muito grande pelos resultados. Isso que vem aí é uma fotografia do trabalho já pronto e uma visão fantasiosa antes do trabalho ficar pronto, no processo de discussão, que um morador pintou na parede de um bar, que ficou muito mais bonito do que o resultado do trabalho mesmo. Mas, enfim, é isso que eu queria... Vou passar rápido assim, as diferentes manifestações culturais do lugar, tanto nordestinas quanto de raízes africanas, né, do candomblé, do jongo, das rodas de samba e do forró, a gente contactou isso com a mídia, achando que essas expressões culturais tinham valor de mercado, é um pouco o que a Cova da Moura faz, não é? Isso virou uma atração do Rio de Janeiro. Começaram os intelectuais, os universitários, depois muita gente ia para lá aprender jongo, tomar uns passes no candomblé, enfim, aquelas coisas que a gente sabe. É isso que eu queria lhes mostrar e estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, arquiteto Manuel Ribeiro. Como sabem, de certo modo, esta audição também nos foi suscitada pelo interesse que foi motivado pela nossa visita a um bairro informal na Amadora, em que se colocou precisamente o problema da possibilidade de reabilitação, de recuperação, de aproveitamento de todo aquele investimento que foi feito também ao longo de dezenas de anos por aquelas populações na construção das suas próprias habitações, que, diga-se de passagem, têm muito melhores condições estruturais que estas que nós aqui vimos. E, portanto, hoje coloca-se, de facto, a questão da possibilidade de manter aquele bairro, de manter aquela sociabilidade que foi construída ao longo de tantos anos e que é referida pelos próprios moradores como talvez a coisa mais importante que existe ali naquele bairro. A exposição que o arquiteto Manuel Ribeiro aqui nos traz certamente nos faz regressar a essa reflexão sobre o bairro Santa Filomena, não é que se chama? Quinta da Laje, exatamente. Muito bem, iríamos passar então agora aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Costa da Silva, do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao arquiteto Manuel Ribeiro a sua exposição, que em boa hora a arquiteta Helena Roseta, a Sra. Deputada Helena Roseta, teve a ideia de trazer o senhor, portanto, a esta comissão, que de facto traz um olhar bastante distinto, muito interessante sobre esta matéria. O Sr. Presidente da Comissão referiu precisamente um dos assuntos que nós temos vindo a debater, nomeadamente num bairro próximo de Lisboa, na Amadora, Quinta da Laje, onde está em curso um processo de demolição das casas, das famílias que lá residem e, de certa forma, aquelas famílias vão ser deslocadas para outro sítio. E a questão central do nosso debate é se, de facto, compensa ou não compensa que essas pessoas sejam retiradas dos seus locais onde têm uma identidade muito forte, muito vincada. Estamos a falar de famílias que vivem lá há décadas, portanto, não são situações de há poucos anos, portanto, são situações muito enraizadas, portanto, aliás, temos famílias idosas
que efetivamente se deslocaram de outras zonas do país, vieram trabalhar para Lisboa, portanto vieram das Beiras, vieram do Alentejo, vieram de várias zonas de Trás-os-Montes, portanto vieram de outras regiões para trabalhar para Lisboa, e a solução que tiveram na altura era aquela, não havia outra. Mas naquele bairro foram fazendo as suas casas, portanto em bairros informais, com a tal criatividade que foi referida aqui, e temos contrastes bastante significativos entre casas normais, no sentido daquilo que é quase considerado uma casa de classe média, a casas muito degradadas naquele bairro. E a questão, portanto, aqui a nossa grande discussão é o que é que faz mais sentido, ou seja, é aproveitar esta criatividade e adaptar uma realidade que já existe, uma identidade que está intrinsecamente ligada, portanto, a um território, vamos chamar assim, nem que seja muito pequenino, e o que é que faz mais sentido. E era aí que eu gostava de ouvir da sua experiência, da experiência do Brasil e também Cabo Verde, o que é que, sobretudo no Brasil, que era mais interessante, mostrou algumas fotografias de alguns bairros que eu passei por lá, nomeadamente a Rocinha, portanto eu tive essa oportunidade. Uma favela no Brasil tem uma denominação diferente, mas de facto essa experiência e essa forma de viver, de estar ligado ao território é muito importante para termos essa percepção. Ou se, em alguns casos, noutras experiências, de facto, as pessoas são mudadas e as coisas correm bem na mesma, porque há laços ligados ao território e há laços ligados às pessoas. E às vezes, portanto, nem sempre combinam umbilicalmente. E essa questão que eu gostava de ouvir da sua parte, porque é uma matéria de muita fragilidade, mas muito importante nas experiências que devem ser adotadas nos diferentes territórios. E muito brevemente, Sr. Presidente, tem a ver com uma questão também central que nós temos vindo a discutir, tem a ver com a conservação desses espaços, desses bairros, dos espaços sociais que os bairros têm, que ao longo dos tempos foram criados, mas ao mesmo tempo também têm vindo a ser abandonados. De que forma, na sua perspectiva, é que, havendo esse tal enraizamento, deve haver um aproveitamento também dos espaços existentes, na sua melhoria, na sua requalificação e dar-lhe dignidade para que as pessoas possam usufruir. E por último mesmo, o tempo é mesmo escasso, é uma pena, não temos aqui a oportunidade, estamos aqui a falar em contrarrelógio. Há um exemplo bastante interessante em Évora, de um bairro social do Cisa Vieira, que é de facto uma obra, para já um arquiteto notável, portanto em termos internacionais, mas uma obra que de facto tem todas as características de um olhar social, de um olhar integrado, de um olhar para a cultura, de um olhar para um território e, efetivamente, com baixos custos, ter a capacidade de integrar as pessoas. E hoje é um caso de estudo e um caso interessante, até de visita. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa da Silva. Já agora também referir que entre a experiência, o caso concreto do bairro da Quinta da Laje e os casos que foram aqui apontados pelo arquiteto Manuel Ribeiro, há também um problema de escala. É que nós na Amadora, na Quinta da Laje, temos 300 famílias, enquanto que no Brasil são milhares de pessoas. Exatamente, 90 mil. São cidades. Muito bem. Vamos passar então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor, Sr. Penso Deputado. que o deputado Luís Viana também quer fazer uma outra muito pergunta, bem. mas eu vou ser muito sintética, agradecer a Manuel. Gostávamos de o ouvir mais, mas temos o tempo que temos. Eu queria fazer uma pergunta muito simples, que é a seguinte. Eu tenho uma visão muito próxima da sua, sempre defendi isso há muitos anos, antes do 25 de Abril, antes da democracia em Portugal, eu já me batia pela requalificação dos bairros, e há aqui mais gente na sala que tem essa experiência, e pela manutenção das pessoas no local sempre que possível. A pergunta que eu coloco e que é para nós um grande impedimento é a propriedade dos terrenos. Como é que vocês lidam com isso? Porque quando o terreno foi comprado, nós temos aqui o que nós chamamos AUGIs em Portugal, que são as áreas urbanas de género ilegal, são pessoas que compraram numa urbanização clandestina e fizeram na sua urbanização clandestina. Temos muitos casos desses. Mas também temos muitos casos de pessoas que ocuparam um terreno que não é deles e não conseguem, não podemos requalificar sem resolver a questão cadastral. E da nossa lei de bases, esse é um dos problemas que nós colocamos como um grande problema que tem que ser resolvido, porque sem isso a pessoa está sempre numa situação precária, porque o dono do terreno a todo momento pode exigir a posse do terreno, enfim, dificilmente consegue, mas pode fazê-lo. E, portanto, era essa a questão que eu queria deixar. Muito obrigado, Agora, Sr. Deputado. Helena Roseta, Sr. Deputado Luís Vilhena, faz favor. Luís Vilhena. Muito obrigado. Também é aqui. Bom, eram duas perguntas muito concretas e simples.
Uma era se é possível identificar que tipo de intervenções externas, portanto, que sejam dos municípios ou até de associações, que possam contribuir para valorizar ou requalificar ou melhorar as condições de habitabilidade e de conforto até em termos de espaço público ou de equipamento que seja eventualmente necessário. Não sei se é necessário ou não, ou se esse também surge de uma forma espontânea. Mas que tipo de intervenções? Por exemplo, uma das intervenções que assinalou era o tal canalete, não é? Que serve para uma questão funcional, prática, de conter as águas quando chove. Mas, eventualmente, haverá outro tipo de intervenções que vocês também estudaram que são interessantes para manter as pessoas lá. A outra pergunta é se, da experiência que têm, se as pessoas confrontadas com a possibilidade de mudarem para outros lugares, se sentem tentadas a isso ou, de facto, preferem a sua comunidade, a sua vizinhança e tudo aquilo que traz e que, eventualmente, não podem encontrar noutros sítios que, mesmo, por exemplo, imaginemos que seria desenvolvido noutro terreno, por exemplo, uma experiência parecida com a da Malagueira, em Évora. Se as pessoas aceitavam, prometendo-lhes melhores condições de habitabilidade, se as pessoas se sentiam tentadas a isso, ou se não, se preferiam o sítio onde estão, com algumas melhorias, mas com as vantagens de ter essas relações de vizinhança e proximidade. Eram as duas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís de Vilhena. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Arquiteto Manuel Ribeiro, agradecer-lhe a presença aqui e aquilo que partilhou connosco. Sr. Deputado, tem que aproximar um bocadinho o microfone, faz favor, está bem? Então volto ao princípio. Obrigado. Queria agradecer a presença do Sr. Arquiteto nesta comissão e a sua disponibilidade de ter partilhado connosco o seu vasto conhecimento e a sua experiência em vários países e vários países com problemas, se não iguais, pelo menos na sua gênese, idênticos a muitos que nós temos, e deixar-lhe apenas uma questão ao Sr. Arquiteto, que tem a ver com o facto de as suas intervenções e todo o seu percurso pareceram-me ser, tirando a questão de Cabo Verde, porque essa não sei muito bem, mas pareceram-me ser em favelas, no caso do Brasil, mas em aglomerados, chamemos-lhe assim, extremamente vastos e com enorme população. Eu perguntava-lhe se não acha que em Portugal, que temos problemas desse tipo, e dado que a dimensão é muito mais diminuta, se não seria, na sua opinião, esse modelo transponível para Portugal e até com uma implementação extraordinariamente mais fácil. Eu não sei se existem problemas, eu peço-lhe desculpa, não sou arquiteto e não percebo absolutamente nada da arquitetura, mas se não seria até mais fácil implementar, o que me leva a outra questão, que é nas intervenções que o Sr. Arquiteto tem feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, e estou a falar da favela da Rocinha. Quantos anos de intervenção é que foram necessários para melhorar algumas coisas que lá existiram, porque acho que a questão temporal também é bastante importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Arquiteto Manuel Ribeiro, agradecer a exposição que fez na Comissão, dando conta da sua experiência, do seu trabalho, do seu conhecimento, que eu creio que é muito útil, até tendo em conta que nesta legislatura, no nosso país, em Portugal, estamos neste momento a terminar, mas as questões da habitação de uma forma transversal estiveram muito presentes e abordámos, não só tomamos contato com várias comunidades em concreto, mas abordámos também vários problemas em concreto. E, infelizmente,
infelizmente no nosso país persiste ainda alguns bairros de construção ilegal, precária, e de facto já foi dado aqui o exemplo da Quinta da Laje, que a população neste momento está numa luta, vamos dizer, pela defesa do seu direito à habitação, mas colocou aqui um conjunto de perspectivas que eu creio que nos devem fazer refletir, pensar e também como é que nós conseguiremos encontrar as soluções e as opções políticas para a realidade que temos no nosso país. Há uma outra realidade nossa, particular, mas que eu creio que também reflete bem este espírito de comunidade e até alguma afetividade que existe por parte da população ao local onde sempre residiu, onde construiu a sua família, onde viu os filhos, os netos crescerem. Por exemplo, as ilhas no Porto, que é uma realidade muito específica e muito em concreto, e que a população sente-se profundamente, podíamos dizer, que querem continuar no sítio onde sempre estiveram. A questão que, tendo em conta que, obviamente, podemos naturalmente tirar sempre ilações e aprendizagens com outras experiências, e eu creio que isso é sempre de salutar, sem naturalmente deixar de olhar para cada situação em concreto com a especificidade e a realidade concreta que caracteriza essa mesma situação, mas aquilo que eu gostaria, não é tanto uma pergunta, mas se podia também partilhar connosco nos seus estudos, na sua intervenção, como foi estabelecendo a relação com as pessoas. Se no início houve ali alguma desconfiança, se não houve, se houve abertura, se não houve, como é que foi criando essa relação de confiança, que eu creio que depois a dada altura é preciso uma relação de confiança com a comunidade, se poderia partilhar connosco. Nós consideramos, aliás, neste momento estamos a finalizar na Assembleia da República um processo legislativo que nós valorizamos muito e que vai dar origem à criação de uma lei de bases no nosso país, onde alguns destes aspectos são considerados, como o direito ao lugar, a ter a preocupação que, obviamente, que há situações que exigem o realojamento, não há outra solução, mas ter sempre a preocupação da manutenção, de certa forma, das raízes, não é? Da manutenção da relação de vizinhança, de comunidade, da proximidade aos locais onde as pessoas sempre fizeram a sua vida e querem continuar, naturalmente, isto coloca-se, é quando as pessoas querem continuar a fazer a sua vida onde sempre fizeram. Mas, mais uma vez, agradecer também a exposição que nos trouxe e as suas reflexões que partilhou aqui connosco. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Não havendo mais inscrições, devolvi a palavra ao arquiteto Manuel Ribeiro, faz favor. Eu tenho vindo a falar, mas estou aqui na qualidade de Presidente, não vou falar como Bloco de Esquerda. Uau, quanta pergunta, mas todas muito pertinentes e é um desafio. Primeiro, o deputado Silva. Quando essas pessoas se instalam em algum local, não é por acaso, porque aquele local é mais conveniente pela proximidade dos empregos, por a acessibilidade a transporte público, tem uma razão, não é uma onde der, né? Então, quando se pensa em realojar essas pessoas, né, é preciso se pensar em 3 custos, né? O custo financeiro, que tem que se fazer conjuntos e tal, né? O custo econômico, porque quando se desloca essas pessoas para outros locais, ele já tem assim os seus locais de emprego distanciados, então vai ter custo de transporte, vai sobrecarregar todo o sistema de transporte, né? E tem o custo social que, enfim, todos comentaram, né, do deslocamento das suas redes de solidariedade e de vizinhança, né? A questão da precariedade das habitações, é preciso entender que, como eu falei, o precário faz parte da estratégia de sobrevivência das pessoas. E o precário é o primeiro passo em direção a uma habitação condigna, né? As pessoas fazem uma poupança guardando materiais ao lado da casa, e aí, quando já tem o suficiente, depois de um certo tempo, reúnem os amigos e batem uma laje,
com a mão de obra gratuita das amizades, é uma grande feijoada e uma cervejada depois e tal, é uma festa aquilo. É uma festa porque tem o carinho dos amigos, mas é uma festa porque é um passo adiante nesse processo de evolução de suas casas, né? Então, é isso que precisa se entender, que a questão da habitação dos mais pobres, quando são eles que produzem, é um processo, não chega pronta, né? E vai se adaptando e, do ponto de vista urbanístico, vai formando uma malha urbana diferenciada da nossa, que também, não, no caso brasileiro, a gente já não se choca mais, porque ali tem hostels, tem restaurantes, tem festas, que o pessoal do asfalto sobe para desfrutar, as rodas de samba, é ali que está o talento do samba e tal. Seguindo, consegui abordar o que o senhor pediu. A minha amiga Helena Roseta, a questão da propriedade, né? No caso brasileiro, eu participei muitos anos atrás da elaboração da lei que chamava-se Lei de Desenvolvimento Urbano, hoje chama Estatuto da Cidade e tal. Uma coisa que a gente lutou muito para ter, acabamos não conseguindo, é que houvesse um dispositivo que estabelecesse que o valor do imóvel calculado para tributação, no caso lá chama-se Imposto Predial e Territorial Urbano, fosse também o do justo valor de expropriação, e que o proprietário poderia dialogar com o poder público, reclamando se estava alto, se estava baixo, e argumentando e assumindo a responsabilidade de participar do estabelecimento desse valor, que ele teria que pagar o imposto, mas também podia ser expropriado por aquele valor. Então, isso era uma maneira de aproximar os interesses pessoais dos interesses coletivos. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é da regularização da propriedade. Eu tenho muito cuidado quando trato disso, porque nas pesquisas de campo, a regularização da propriedade, no caso do Rio de Janeiro, está em 8º lugar das demandas. Primeiro é água, esgoto, colégio e tal, está lá em 8º. Mas talvez por falta de esclarecimento, porque eles têm lá um cartório informal, que é a Associação de Moradores, que, enfim, lança lá no livro quem comprou de quem e tal, e aquilo tem valor. O depoimento do vizinho tem valor, não se brinca com isso. Agora, quando se faz a regularização fundiária, tem que se pensar as favelas centrais, próximas aos bairros de classe alta, que geralmente estão ali nas colinas com uma vista extraordinária, é uma coisa encantadora, porque se vê o mar, se vê as ilhas, é bárbaro, das favelas de periferia, que são geralmente embaixadas e tal. O mercado imobiliário não se interessa pelas áreas de periferia, mas se interessa por essas áreas centrais, porque ali dava para botar uns empreendimentos maravilhosos a alto custo. Então, o problema é a modalidade da regularização fundiária. Se você regulariza individualizando lotes, isso entra no mercado e qualquer um chega lá, compra, sobretudo se você fizer nos processos de urbanização estradas que dão acesso a automóveis, a classe média vai lá e compra e centrifuga essa população para onde aquele modelo tendencial de organização das cidades brasileiras aponta, para as periferias. Então, a gente está batalhando, e agora foi aprovada uma lei nesse sentido, de regularização condominial. Como, aqui eu não sei como é que é, mas nos prédios, por exemplo, também existe, não é? Pronto. Nos prédios, eu não sou dono de uma parcela de terreno, eu não posso lá delimitar uma parcela do quintal do meu edifício. Eu sou dono de uma cota ideal de terreno. Então, se você pega uma favela e pega uma parcela grande e faz a regularização fundiária por cotas ideais, complica a vida das pessoas que tendem a gentrificar esse lugar, isto é, substituir aquela população por populações de maior valor aquisitivo, obrigando essas pessoas a irem favelizar em outro canto da cidade. Tá? Bom, Luiz Vilhena. Pronto.
Primeiro, o negócio de valorizar é um problema, Luiz, porque valorizou, tirou do poder aquisitivo de quem lá está. O negócio é habilitar a área mesmo, não lutar contra aquela forma de ocupar o território que eles criaram. É inserir nela as infraestruturas que lhe darão saúde, que lhe darão conforto, enfim, que eles têm direito pela nossa Constituição. Está lá escrito direito à cidade. O direito à cidade é isso, né? Então, tanto o Estado, quanto o município, quanto o governo federal têm responsabilidade sobre isso. Existem recursos a nível federal, existem recursos a nível estadual, e o município, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o programa Favela Bairro, que começou em 1993 e agora, misteriosamente, desapareceu da pauta política, ele obteve recursos do Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o BID, para desenvolver o programa. Eu fiz 8 favelas com o recurso do BID. Foi uma experiência extraordinária, né? Sobre sair ou ficar no local, né? Mas qual é o tipo de intervenções? Tem duas vertentes. Uma que é físico-urbanística e uma que é sociocultural, né? A físico-urbanística são as infraestruturas de acessibilidade, mobilidade interna, de drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento d'água, áreas públicas de esporte e lazer, todos os equipamentos e amenidades que a cidade formal dispõe, não é? Lá nos tamanhos e nas conformações que são possíveis naquele modelo de urbanização, né? E a parte sociocultural é identificar o que eu chamo de cultura disponível. Eu perguntava, por exemplo, na Serrinha, que é um lugar de cultura negra muito forte, o que você sabe fazer? O gajo dizia, eu sei bater tambor. Eu digo, então vamos ganhar dinheiro batendo tambor. E houve um convênio que o BIRD também financiou com o Conservatório de Música, que os garotos viviam no meio musical, né? Porque aí foi criada uma escola de samba muito famosa chamada Império Serrano. E lá existia uma família que criou o Império do Futuro, que preparava os miúdos para tocar na bateria do Império Serrano, para fazer uns adereços e tal. E tinha um guri lá, o Fofão, tocava o telefone e dizia si bemol. Ele tinha o ouvido absoluto, o garoto. Hoje ele tem um conjunto, porque nesse convênio o Conservatório de Música ensinou música por pauta, né, para os miúdos. E ao final de um ano, deu-lhes instrumentos. Hoje existe, porque isso foi feito em 11 favelas, hoje existe uma orquestra de violinos que emergiu dessa experiência. Então, tudo bem que eles continuaram no colégio, era obrigado a ter a educação formal, mas procurou tirar deles como é que eu insiro no mercado a aptidão que você já tem. Essa era a coisa importante desse programa. Tá, Luiz? Bom, o Álvaro Castelo Branco. Na verdade, tem favelas de diversos tamanhos. Eu apresentei a Rocinha porque dá um impacto danado, mas a Serrinha, por exemplo, tem só 1.000 habitações. Mangueiral, que é no subúrbio carioca, tinha 400 habitações, quer dizer, tem vários tamanhos. E nada é um carimbo de solução. Não é prêt-à-porter, isso as mulheres vão me entender melhor. É alta costura, com todos os trocadilhos que possam envolver essa expressão. É feito no corpo, é coisa... Eu trouxe aqui por acaso, não foi, o caso lá de Cabo Verde, que foi necessário criar padrões de urbanização específicos daquela realidade. Então, aqui está o que eu chamo de alta costura, quer dizer, de fazer no corpo o que é isso, desde o partido geral até os pormenores característicos de cada situação. Bom, então, a Rocinha é enorme, mas a Serrinha é pequena e Mangueiral é menor ainda. O negócio é você fazer um trabalho na medida do cliente. E o cliente não é a prefeitura que paga, o cliente
são os moradores que vivem naquele território. A Paula Santos. Além da afetividade, Paula, tem o negócio dos custos. É mais barato dotar aquele espaço de infraestrutura do que a realocar. Se pensarmos do ponto praticamente, se pensarmos do ponto exclusivamente financeiro, é esse o raciocínio. Acho que é mais fácil de argumentar para alguns setores do que pelo lado afetivo, pelo lado da conveniência social, pelo lado das redes de solidariedade, etc. Né? Como é que contata as pessoas? Eu, no princípio, também não sabia. E a minha maneira de aprender foi o que eu chamo de imersão. Eu ia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, nos fins de semana, entender um pouco as dinâmicas sociais, onde é que as pessoas se reuniam, como é que rolavam os aniversários, os batizados. E daqui a pouco eu era da família. E eu dormia lá, tomava banho na casa das pessoas, era um negócio muito de grande afetividade, né? Evidentemente, num lugar como a Rocinha, não dá para fazer isso. Até dá, mas dá para um território específico. Não dá para pegar aquela colcha de retalhos de comunidades e fazer a mesma coisa em todas. Mas aí você tem que identificar, por exemplo, tem umas coisas que são transterritoriais, os grupos de hip-hop, os miúdos com celular, e a comunicação se dá de maneira muito fluente. Não, vai chegar aí um coroa aí de cabelos brancos e tal, o cara é sangue bom, tal. E você é recebido nos outros locais como se fosse já avalizado por grupos de outros territórios, mas que estão nessas redes transterritoriais. Então, isso ajuda muitíssimo a entrar na realidade dessas pessoas, né? Assim, a gente só realizou realojamentos de casas que estavam em risco, né? Estava numa ribeira, numa dobra de terreno onde descia muita água, ou então por necessidade de projeto. Precisa continuar essa escadaria, senão eu não chego naquele ponto, não consigo descer o esgoto, não consigo controlar. E aí tinha uma verba de contingência no orçamento das obras, né, que eu negociava: olha, me dá esse pedaço de teu terreno aqui que eu faço a laje da tua cozinha. E aí, eu negociando isso, era lançado no livro da associação como compromisso, e o cara dizia: mas primeiro faz a laje. Tá bom, primeiro faça a laje. Mas depois tu vai: olha, está no livro, eu vou espalhar para todo mundo que você se comprometeu e mentiu, hein? E aí isso dava certo, dava resultado. Respondi a todo mundo, acho que sim. Obrigado. Muito obrigado, arquiteto Manuel Ribeiro. Eu julgo que percebemos também que, de facto, vale a pena refletir e pensar bem a possibilidade de reabilitar estes bairros informais, não só por razões de ordem económica, mas sobretudo por razões que têm a ver com a própria qualidade de vida, com a identidade, com a manutenção das relações de proximidade e vizinhança das populações. Esperemos que alguns dos nossos autarcas percebam um pouco melhor da alta costura. Parece que há um déficit de conhecimento sobre a alta costura. De facto, é muito mais fácil ir ao Porreta-Porreter, não é? Mas possivelmente será esse o caminho que nós vamos tentar continuar a trilhar, e esperamos que a Lei de Bases da Habitação, que também esperamos que venha a ser aprovada em breve, que venha a contribuir também para esse sentido. Faz favor. Só queria agradecer muito a presença e o interesse demonstrado, em especial, Helena, pela essa oportunidade única. Isso, na minha idade, rejuvenesce. Obrigado. E muito obrigado também a todos os nossos convidados que aqui estiveram connosco. Muito obrigado.